Você já sabe que excesso de telas na vida da criança pequena na primeira infância é prejudicial para o seu desenvolvimento, mas você não sabe como tirar a criança da frente das telas ou como diminuir o tempo de exposição às telas? Então fica comigo nesse vídeo porque as 7 estratégias que eu vou te ensinar vão te ajudar. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Você sabe quais são os danos que o excesso de telas na vida da criança pequena pode trazer para o seu desenvolvimento? Eu quero falar com vocês sobre 2 danos e em seguida eu vou trazer as 7 estratégias. Primeiro dano do excesso de telas na vida da criança pequena. Telas viciam. Deixam a criança dependente e vai fazer com que essa criança queira mais e mais estimulação o tempo todo. E quanto mais rápido essa estimulação vier, melhor. Ou seja, a criança vai cada vez mais clicar no próximo videozinho. Um exemplo simples, lá no YouTube Kids, tá lá assistindo e daqui a pouco ela vê um outro videozinho ali do lado, ela já aperta. Ela não espera acabar o que ela está assistindo porque ela quer uma próxima estimulação. Ela quer ver a próxima coisa. Então, é um sistema feito para viciar a nós adultos e mais ainda as nossas crianças que ainda estão com o seu cérebro em desenvolvimento. Elas ainda não têm uma partezinha lá no seu cérebro que é para frear o seu comportamento. Ou seja, sabe aquela hora que a gente sabe que tem que parar de mexer nas telas? A criança não tem isso. Ela fica lá, Aquilo conquista, ela fica paralisada, quase como que um zumbi, petrificada ali na frente. Então isso é sério e esse vício ocorre por meio neurológico. Esse é um vício químico lá no cérebro da criança. Por quê? Porque a criança está assistindo um videozinho e esse videozinho aqui que ela está vendo, esse joguinho que ela está jogando aqui, traz para ela, lá no cérebro de forma química, um neurotransmissor do prazer, do bem-estar. Por isso que ela quer consumir mais. E se você tira dela, ela vai começar a chorar, espernear, gritar, até pode ir para cima de você para te bater, porque ela quer continuar ali. Isso é um sinal de vício. Segunda coisa que eu quero falar para vocês sobre o excesso de telas. Telas sequestram a atenção da criança. Já perceberam aquelas crianças que estão assistindo a uma televisão, por exemplo? E você chama o nome dela e ela não te ouve. Passa um cachorro na frente, um gato, e ela nem percebe. É isso que a tela está fazendo. Está sequestrando a atenção da criança para o mundo virtual e ela esquece do mundo real. Você pode falar com ela várias vezes que ela não vai ouvir você. Você vai ter que ir lá, cutucar nela ou dar um pause ou desligar para que ela volte a perceber você. E essa tela também vai modificar a atenção da criança. Lembra que eu disse agora há pouco que ela está lá no YouTube Kids assistindo um videozinho e daqui a pouco ela clica em outro? É essa atenção que é modificada. Ela não tem mais capacidade para se concentrar e ficar ali por muito tempo. Ela logo quer sair e clicar em outro, logo quer sair e clicar em outro. Então é essa atenção que está sendo modificada. E no mundo real, no dia a dia, o que dá para perceber? Um brinquedo. A criança não tem muita paciência ali para ficar, por exemplo, brincando com um brinquedo de encaixar. Se ela encaixa de primeira e não vai, nossa, ela já fica brava. Ela já quer pegar aquele brinquedo e jogar longe, grita pedindo para que alguém ajude ela, ou já vai atrás de alguém para alguém fazer para ela. E a gente espera da criança que ela explore, que ela tente várias formas. Se não deu certo daquele jeito, ela vai pensar de um outro jeito para brincar com aquele material, com aquele brinquedo, com aquele objeto. E não que ela fuja, e não que a paciência dela esgote rapidamente. Entenderam o que está acontecendo aí no cérebro das crianças? Por isso que a gente tem que cuidar, sim, para a gente diminuir e até, se possível, tirar as telas da criança durante a primeira infância. Se você não sabe qual é a faixa etária da primeira infância, de acordo com a literatura, ela vai até 6 anos. Essa é a primeira infância. E já tem estudos da parte neurológica da criança mostrando que é bom que a criança tenha 0 telas durante toda a primeira infância.
que não seja a tela que você usa para estimular a sua criança, porque na primeira infância isso já é comprovado cientificamente. Tela não estimula, tela entretém, não estimula. Na verdade, ela faz com que a sua criança fique passiva e ela, na verdade, atrapalha o desenvolvimento neurológico, cognitivo, motor, porque cada vez mais essa criança vai perdendo o interesse de fazer algo com movimento, vai querer ficar mais sentada, vai interferir no emocional, no social, porque ela vai ser mais fácil, o cérebro da criança vai perceber que é mais fácil eu me conectar aqui com as pessoas pelas telas, eu não estou tendo que ver ninguém, eu não estou tendo que lidar com o que o outro pensa. Na vida real a gente precisa lidar com tudo isso. E aí é lógico que esse cérebro vai querer o que é fácil. Então, em todas as áreas de desenvolvimento da criança, vão ser prejudiciais na primeira infância. E se você quer entender mais quais são os prejuízos da tela para o desenvolvimento do seu filho pequeno, eu vou deixar para você lá na descrição o link dessa playlist, que eu falo muito sobre os danos da tela, inclusive para o cérebro do seu filho. Incentivo que você assista depois essa playlist. Primeira estratégia: criança gosta de brincar. Não adianta você tirar a sua criança da frente das telas e não ter uma outra coisa para ela fazer. Então, já que a criança gosta de brincar, é por meio do brincar que ela aprende, então tenha repertório de brincadeiras. Não necessariamente você precisa entupir o seu filho de brinquedos, dar um monte de brinquedos para ele, porque pode ser que isso mais atrapalhe do que ajuda, porque ele vai ter excesso. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, excessos na primeira infância, porque o excesso também hiperestimula, o excesso também atrapalha. A gente tem que trabalhar com o equilíbrio. O que seria ter repertório de brincadeira? Você tem que oportunizar durante o dia da criança várias possibilidades do brincar, de brincadeiras. E não necessariamente você precisa estar junto para fazer ali com a criança aquele brincar, aquela brincadeira, desenvolver ela. Você pode oportunizar para ela. Se possível você participar, claro que sim, é maravilhoso, mas a gente sabe que o nosso dia a dia não dá, né? A gente tem que trabalhar, tem outros compromissos e tá tudo certo. Mas nós adultos precisamos nos conscientizar que a gente precisa ter o tempo do brincar com a criança. Então, tenha repertório de brincadeiras. Aqui no meu canal eu tenho essa playlist que eu ensino várias brincadeiras que podem te ajudar a ter um repertório para que você possa proporcionar essas brincadeiras no dia a dia da criança. Traga também da sua infância, lembre lá, puxe na sua memória quais eram as brincadeiras que você fazia na sua infância, ensine para a sua criança, mantenha os brinquedos organizados para que o brincar livre possa fluir. E se você tem dificuldade de manter esses brinquedos organizados, eu também tenho essa playlist que vai te ajudar com isso. E eu vou deixar o link dessas duas playlists na descrição. Segunda estratégia: criança imita o adulto. De nada vai adiantar você querer regular o tempo de tela da criança se a criança não vê o seu exemplo. Você fica o tempo todo lá na tela. Vai lá brincar, tá com a tela na mão. Senta para comer, tá comendo e tá mexendo ali no celular ou no tablet. Vai colocar a criança para dormir, você tá lá com o celular no cantinho e a outra mão aqui tentando fazer dormir. Então, você precisa lembrar-se de que o seu exemplo, o seu comportamento também é um ensino para o seu filho. Então, dê exemplo e procure diminuir a quantidade de tempo de tela que você tem. Tem trabalho? Você precisa do celular, do notebook, do tablet para trabalhar? Ok. E isso dá para você explicar para a criança que você está fazendo uso de trabalho. Ela também precisa entender isso. Mas a gente precisa cuidar com excessos, né, gente? Não tem para que a gente mexer com o celular na hora que a gente está comendo. Hora de comer é comer. É para cada um olhar no olho. É hora de troca, de conversa, de bate-papo. Se você for fazer o seu filho dormir, gente, tenha conexão com o seu filho. Deixe o celular para lá. Pega um livro, vai contar uma história.
esteja ali junto, abraça, faz um cafuné, aproveite esse momento. Quando você está brincando com a sua criança, esteja com qualidade. Não é só estar ali presente fisicamente, mas a mente está voando. Eu entendo que a gente tem a correria do dia a dia, eu entendo isso, mas a criança precisa entender também que ela é importante. E você, dando esse exemplo para a sua criança, para o seu filho, você está mostrando que o trabalho, que ficar ali entretido, mesmo que seja um tempo que você está olhando o Instagram, passando, rolando o feed ali, você está mostrando para ela que ela não tem valor, que ela não tem importância, que aquilo no celular tem mais importância. Então não é só uma questão de ensinar a desconectar das telas, é um ensino de valores também que tem por trás desse comportamento. Então a sugestão é aí, alinhe e melhore a sua qualidade de uso com as telas. Terceira estratégia, programe um horário, tenha uma rotina de tempo de uso de tela com a sua criança. Então vai ficar definido isso. E na primeira infância, a minha sugestão é que você faça essa definição, porque como eu disse lá no início do vídeo, a criança ainda não tem no cérebro formado aquela pecinha que ajuda a gente a refrear os nossos comportamentos. Mesmo que a gente queira continuar aqui mexendo, a gente sabe que a gente tem que parar agora, porque eu tenho outras coisas para fazer. A criança ainda não tem essa parte no cérebro desenvolvida, demora para desenvolver o cérebro dela. Então você vai dar esse time colocando, deixando escrito lá, faz um painel, um quadro de rotina, mostrando quando que pode usar a tela. Se você quer deixar a tela dentro da primeira infância, mesmo você sabendo de todas as indicações, você ainda é favorável. Você quer deixar? Então regule o tempo. Você sabe qual é a quantidade de tempo indicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Organização Mundial da Saúde? É crianças de até 2 anos, 0 telas. A partir daí é 1 hora, até 5 anos, 6 anos, 1 hora por dia. E a minha sugestão é que essa 1 hora seja quebradinha. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, durante todo o dia até dar 1 hora. Então faça essa rotina e deixa bem estabelecida. Você tem que ter constância. Mesmo que a criança grite, chore, peça mais, explique para ela por que não, o que o horário acabou, agora é outra coisa. Mostra lá no quadro de rotina para ela, que aos poucos ela vai entendendo isso. Porque até então ela não tinha. Então agora que tem essa mudança vai ser difícil. Para toda mudança tem uma dificuldade, mas aos poucos ela vai entendendo a rotina e daqui a pouco vai ficar automático e ela mesma já vai saber que tem horário de começar e tem horário de acabar. Quarta estratégia, proponha algo divertido para o pós-telas. Deu tempo, acabou, vai desligar? Depois a gente precisa ajudar esse cérebro a querer voltar para o mundo real, porque a gente fica aqui meio perdido, né? Lembra que meio que hipnotiza o cérebro dessa criança? Ela fica lá, um zumbi. Então a gente tem que ajudar esse cérebro, resgatar ele para ele voltar para o mundo real, para ela ter prazer nas brincadeiras e nas interações. Então já prepara uma atividade aí bem bacana que você sabe que a criança vai se interessar muito. E aí quando der a hora de terminar, você vai lá, avisa uns minutinhos antes que já está acabando, dentro do combinado que vocês fizeram, se vai ser por tempo ou se vai ser por desenho. Você pode assistir 2 desenhos e quando acabar aí já deu de tela, aí depois tem que ter uma atividade legal para você conquistar essa criança. Alguma coisa que ele gosta muito de fazer. Então, você tem que conhecer bem a sua criança, o seu filho, para propor alguma atividade que chame muito a atenção dela e ela queira brincar e se envolver ali. Quinta estratégia, traga para o mundo real o que a criança gosta ali nas telas. O que seria isso? Por exemplo, a tua criança gosta muito de dinossauros e tudo que ela vai ver aqui, videozinho, jogo, tem a ver com dinossauro. Então, por que não trazer propostas de dinossauro para ele brincar no mundo real? Compra aí mini dinossauros, bonequinhos de dinossauros, brinquedos que tenham relação com dinossauros.
proponha fazer um mundo dos dinossauros, um mini mundo, e vocês vão inventando e criando como que era lá que tinha um vulcão, e onde que vai, se tem terra, que tem areia, tem grama, eram os dinossauros que eram carnívoros, eram herbívoros, e vai montando esse mini mundo aí junto com a tua criança. Se é uma criança que gosta de carros, então traga proposta de carros para a vida real. É uma criança que gosta de criar, fazer experiências, misturar coisas, e ela vive assistindo esses videozinhos, né? Por exemplo, lá o Manual do Mundo, que ensina muitas coisas diferentes para fazer, experiências, testar coisas diferentes. Traz isso para a realidade, mas sem que tenha que ficar vendo lá na internet. Mas vamos trazer propostas. Por exemplo, vamos misturar água com amido de milho para ver o que acontece? Acontece ali uma consistência diferente, não acontece? Então vamos mostrar isso para a criança. Vamos misturar lá o bicarbonato de sódio com o vinagre, né? E vamos fazer uma explosão colorida, ou fazer de conta que é um vulcão, porque vai entrar em erupção ali. Enfim, observe quais são os gostos da sua criança lá nos joguinhos que ela está fazendo, no desenho que ela está assistindo, e traga aquelas propostas para o mundo real, para mostrar para ela que é mais interessante aqui, porque aqui ela vai se envolver e ela vai colocar a mão na massa e ela é que vai produzir as coisas. Antes de eu ir para a sexta estratégia, já quero te lembrar que se você está gostando desse vídeo, se eu estou te ajudando, deixe seu like para você não se esquecer. A sexta estratégia é: faça da sua casa um espaço brincante. Aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos sobre como o ambiente interfere no desenvolvimento da criança e como a gente pode organizar melhor esse ambiente para fazer com que a criança tenha um ambiente livre para ela brincar, e isso vai fazer com que ela queira ficar ali envolvida e vai diminuir esse tempo de tela e, quiçá, pode até tirar essas crianças das telas. Elas vão se tornar mais interessadas nesse ambiente da casa que é brincante. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Aqui, ó, no meu canal, eu tenho 3 vídeos que eu quero deixar como sugestão para vocês, e eu vou deixar o link desses vídeos na descrição abaixo, caso você se interesse. Tem esse daqui, que eu falo sobre que o ambiente interfere no desenvolvimento da criança e como criar um ambiente rico para a criança. Por que isso? Porque hoje em dia a gente está muito afim de que a criança brinque, mas a gente não quer a bagunça que isso vai trazer. Porque a criança, dentro de um ambiente brincante, vai ter muito barulho, criança gritando para lá e para cá, a bagunça vai rolar solta. Então a gente não tá afim disso, a gente quer uma criança quietinha, sentadinha, sem gritaria. Então a gente tem que pesar aí o que é melhor para a criança e não para mim. E lembre-se que a primeira infância são 6 anos, ó, passa rapidex. E essa fase de mais descontrole, bagunça mesmo, vai durar aí até mais ou menos uns 3 anos. Por volta de 4 anos a gente espera que essa criança tenha um controle melhor do seu corpo, então não vai ter tanta bagunça. Entendem que até então essa bagunça é por causa dessa falta do controle do corpo dessa criança e por essa dificuldade de espaço que ela tem. Então, a partir do momento que esse corpo consegue controlar, consegue entender o espaço, então essas bagunças vão diminuir. Mas nesses vídeos que eu tô te falando, eu tô deixando várias dicas para vocês também saberem como organizar para dar uma reduzida nessa bagunça, para a criança também saber, porque é importante, onde que é o lugar de brincar, e também saber que depois ela precisa organizar e como que você vai ensinar isso. Outro vídeo que eu quero deixar de sugestão para você é esse daqui, ó. Como criar um ambiente favorável para o desenvolvimento motor do seu filho. Por quê? As crianças estão muito sentadas para ficar na tela e cada vez menos você vê criança se movimentando. E criança precisa se movimentar. Elas aprendem por meio do corpo, elas primeiro precisam ter o controle do próprio corpo. E isso vem com as explorações, com as movimentações. Por isso que é importante. E o terceiro que eu quero deixar de sugestão para você é esse daqui. Como organizar o ambiente de brincar do seu filho. O que devo levar em consideração. Aquele espacinho do brincar que você quer deixar montadinho aí na sua casa, como que você pode fazer isso? Então eu vou deixar o link desses 3 vídeos na descrição e incentivo vocês que vocês assistam
depois para entender melhor como fazer isso, porque traz muito benefício quando você deixa um espaço brincante na casa. Vai ter limite, vai ter regra, vai ter organização, mas a criança vai ter liberdade, vai ter possibilidade de explorar tudo o que ela precisa fazer para se desenvolver bem motor, cognitivamente, emocionalmente, socialmente, pedagogicamente. Também vai auxiliar até lá na alfabetização. E sétima estratégia, tem uma conversa franca com o seu filho. Muitas vezes, por ser uma criança pequena, a gente pensa que a criança não vai entender nada. Eles entendem e absorvem sim quando nós falamos. Inclusive, se aquilo que você ensinou falando, da próxima vez você fizer errado, a sua criança vai lembrar e vai te corrigir. Vai te falar que não é para você fazer aquilo porque você ensinou ela falando que não podia ou se comportando daquela forma que era o correto. Então, converse com a criança e explique para ela o porquê que agora vai ter rotina, por que vai diminuir as telas, por que não pode ficar muito tempo, por que determinados conteúdos ela não pode ter acesso. Inclusive isso, gente, tome muito cuidado com o que o seu filho está adquirindo de conteúdo, assistindo ali. Tem alguns desenhos aí que não tem nada de faixa etária correta, que estão trazendo coisas que a criança, que o cérebro dela ainda não está pronto para absorver aquilo. A minha sugestão é que você assista primeiro, antes de deixar o seu filho consumir aquilo. Mesmo desenho. A gente não pode dar bobeira. Então, converse com a criança e explique tudo isso para ela. Seja uma conversa franca com ela. E coloca que você é que vai decidir, que você é que vai dar o limite. Por quê? Por que vai ser a mamãe e vai ser o papai que vai decidir isso? Porque ela é pequena, ela é criança, ela ainda está aprendendo as coisas, que daqui um pouco, quando ela ficar maiorzinha, ela vai ter as escolhas ainda dentro do seu direcionamento. Então converse com ela, tenha uma conversa franca de acordo com a faixa etária dela, não use muitas palavras, seja direto, use exemplos concretos para que ela entenda. E não fique com peso na consciência, porque você está ajudando o desenvolvimento da sua criança. Isso não é nenhuma maldade. Não é nenhuma maldade você querer regular o que está assistindo, o tempo que vai, porque ela é uma criança pequena. Ela está na primeira infância, ela não entende, ela precisa de suporte. Ok? Então não tenha nenhuma culpa, porque o que você está fazendo vai ajudar a sua criança. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que essas 7 estratégias ajudem a diminuir ou a tirar as telas da vida da sua criança. E você? Qual estratégia você está usando aí para te auxiliar nessa questão de diminuir telas com criança pequena? Conta lá nos comentários. E se você quer saber mais estratégias para te ajudar a diminuir o tempo de telas ou para tirar a criança pequena da frente das telas, eu te aguardo nesse vídeo que eu tenho aqui no meu canal. Tchau!